Essas comunidades que vivem ali, tanto Superagui quanto as demais que vocês trabalharam ali, são genuinamente pessoas que vivem, nesse caso, há mais 2 séculos ali. Hoje já tem muita gente que chegou recentemente. Como é que é essa, que eu desconheço isso? Excelente pergunta, porque muito do resultado do diagnóstico ele revela os riscos desse modo de vida estar com os dias contados. Porque, por exemplo, a gente tem a Ilha do Mel, que já foi, Caiçara, né? Já teve. Hoje, se a gente olhar para a Ilha do Mel, a maior parte das pousadas são de pessoas de Curitiba, São Paulo, resorts. Com resorts, inclusive. Então outra dinâmica, um turismo de massa, é o segundo ponto turístico mais visitado do estado do Paraná, só perde para as Cataratas. Vila das Peças está a alguns metros ali, em linha reta. Não é uma distância significativa. Tanto que o passeio mais vendido na ilha hoje é visitar a Baía dos Golfinhos, que fica em frente à Vila das Peças. E a Vila das Peças a gente mapeou 200 casas, das 200, 120 são de pessoas de fora. 120. Isso foi muito de um erro lá em 2002, quando a SPU, pressionada pelos órgãos de controle para dar uma solução fundiária para a Vila das Peças, eles usaram um instrumento que existia na época, chamado de RIP, que é um registro que faz o desenho da casa, e o pescador tem esse registro. Mas é um registro de uso, não de compra e venda. Só que como tem o documento, muita gente começou a comprar isso, começou a construir mansões já, tanto que durante o projeto Peças foi a última que a gente fez, porque a gente teve um receio do projeto não acontecer, porque existem pessoas com muito poder aquisitivo ali. Poder. E o poder também. Poder. Tem amigos do poder, tem tudo isso, né? Mas, um exemplo, o irmão do presidente do IAT tem uma dessas casas, 13 casas estão em processo demolitório. Estão na justiça para que sejam demolidas durante o nosso projeto. E aí, a peça já chegou em um nível de influência externa tão grande que muitos deixaram de pescar para trabalhar na casa dessas pessoas. Então mudou a relação social ali. E a nossa hipótese lá no começo, comentava com o Pedro, era que Superagui talvez estivesse nesse mesmo caminho. E a gente ficou surpreso quando 97% das casas, Superagui, são quase 1.000 pessoas que moram em Superagui, nasceram nesse território. 97%? Totalidade, praticamente. Isso foi uma surpresa pra gente, porque conhecendo a Ilha do Mel, conhecendo Peças, a gente entendeu. Então, e aí você falou assim, que os mais antigos são 270 anos, é ali? Ou não? Itibicanga, mas também até a Colônia Velha, que é hoje chamada de Saco do Morro, começou ali a ocupação, depois foi para Barra, até porque a comunidade se adaptou a fazer pesca de mar aberto, principalmente o arrasto do camarão lá. Então tem isso. E uma coisa que chamou indígenas também antes, claro, Carijós. Com certeza, bem antes, e tanto que a maior concentração de sambaquis que a gente tem, deve ter no mínimo 180 sambaquis, assim, que tem a coordenada, que são registros de ocupação indígena nessa região. Então tem isso muito forte, essa influência da cultura indígena ali, e negra também, porque Peças, o nome Peças vem justamente dos escravos. Então vinham navios a escravidão já tinha sido abolida no Brasil e o tráfico de escravos acontecia ali nessa ilha. E Peça é o nome que se dava ao escravo. Então tem essa influência da cultura negra também nessa região. E como eu estava comentando, a gente tem essa diversidade de perfis e uma pressão muito forte por ser hotspot de biodiversidade. Acho que tem 20 anos o Al Gore, americano, desceu de hidroavião ali na Baía de Pinheiros e chamou isso de útero do Atlântico. Isso teve uma repercussão mundial também. Muitos velejadores começaram a frequentar a região do Poruquara ali, e isso está gerando especulação, porque se a gente pensar Paraty, Angra, que tem esse perfil de paisagem também, cultura, Mata Atlântica, cultura caiçara, estão completamente descaracterizados e ocupados. Então existe um potencial de especulação nesse território. E até esse projeto ele vem nesse momento, de reconhecer os direitos dos pescadores e dar um documento para esses pescadores. E o que a gente está discutindo, que é polêmico, mesmo dentro das comunidades, é uma regularização coletiva. Então ninguém terá
um RIP, como aconteceu no passado em peças. Que ele você possa se tem- desfazer, vender, Não, etc. É um documento único, registrado na Associação de Moradores com os CPFs de todo mundo que tem aquele endereço. É esse processo coletivo que a gente está trabalhando. E a coletividade funciona bem para empurrar o barco. Mas para funcionar a Associação de Moradores, não tem nenhuma ativa hoje dentre essas 18 comunidades. Desculpa, Vila das Peças, a associação está ativa. Então, a complexidade das isso relações... é uma coisa que né? também, na cidade, também ninguém está unido ali, né? Abraçado, né? São No coisas- condomínio, qualquer são, lugar tem, né? São instituições que estão ali unidas, mas assim, não é... Isso é uma questão bem... Até porque as pessoas, isso é uma coisa que eu escutava muito, que falam assim, você tem a família lá, e o cara tem 3 filhos, o filho, um momento ele casa, ele quer ter a casa dele, ele vai construir onde a casa dele, né? Ele nasceu lá, ele também quer poder ter o lugar dele, né? Então assim, como é que funciona essa questão da terra, que não pode avançar, mas de repente, se a população de lá mesmo quiser, não pode ou não pode, como é que eles mesmos podem usar o espaço que é deles, né? Essa é uma questão assim é uma questão bem riquíssima, e aí que a gente entendeu, olhando agora para Tibicanga, que é uma comunidade que fica nessa mesma Ilha das Peças, né? Tibicanga tem 63 famílias, todos nasceram lá, Todos. todas as famílias e há 30 anos atrás eles fizeram à mão o regimento. Tem esse regimento, e no regimento eles estabeleceram que se algum dos nativos vender para turista, a casa automaticamente é da associação. Então, é um mecanismo de controle territorial local que funciona melhor do que os oficiais. Né? Porque peças onde tem oficial virou uma bagunça e agora está difícil controlar. Na Ilha do Mel já nem tem como mais Nem controlar. como, Mas Tibicanga tem isso, né? E se respeita. Até hoje, né, já aconteceu de um vender, segundo relatos lá, sei, há 15 anos atrás, o vento da meia-noite derrubou a casa. Não foi emergência climática ainda, mas teve uma ventania que... E isso funciona no território, nessa organização. Ou seja, o terreno é nosso, mas não é meu. Né? É isso. Impressionante, Não é meu, não posso desfazer. E a discussão que se tem com o Parque Nacional é definir melhor, dentro desse polígono, dentro das 18 comunidades, onde que terá o polígono residencial de cada comunidade, e eles estão pleiteando isso. Vamos aumentar para cá, que o terreno é mais alto, não alaga tanto. E aí que entra, que é difícil também, porque, por exemplo, Peças pleiteia uma área antiga, que era ocupada pelos antepassados das famílias que lá estão, mas que está dentro do Parque Nacional. E mudar um limite de parque envolve levar para o Congresso Nacional. E hoje, com uma bancada ruralista tomando conta, você vai para um parque, você volta com uma fazenda de búfalo. Tem isso. Então, Tem isso. na lista de desejos das famílias em relação à questão da terra, a gente percebe que tem esse desejo de ampliação, até de reconfiguração, mas aí a gente tem que controlar também a nossa capacidade, né, de geração de expectativa, que é com muita sinceridade, mostrar essa complexidade. Olha, isso que vocês estão pleiteando, o nosso estudo, o nosso diagnóstico vai colocar no papel, isso é execuível, é possível já, isso daqui pode levar 20 anos. O caminho, então, para a gente, sei lá, pensando em tudo isso que vocês disseram, o caminho para tentar solucionar esse desafio que é conciliar a proteção do meio ambiente com a proteção dessas comunidades e dos modos de vida delas, é dar protagonismo para elas, né? Em vez da gente levar soluções para elas, ouvir que soluções elas têm para sugerir, né? Perfeito. E é isso aí, cara. Foi preciso, né? Resumiu. Resumiu.